Estar grávida não é um sinal de doença, mas a gravidez é uma transformação no corpo que afeta cada órgão. Durante esses 9 meses é preciso estar atenta. Por essa razão, cada futura mamãe é acompanhada pelo médico ginecologista uma vez por mês. É o pré-natal. Esse exame obrigatório ajuda o médico a avaliar o nível de risco da gravidez. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a médica ginecologista e obstetra Adriana Vieira. Boa tarde, doutora Adriana. Quais são os riscos de uma gravidez? Boa tarde, Lídia. Tudo bem? Bom, os riscos de uma gravidez é tudo assim. A mulher já tem que, se puder, ser programada uma gestação e que ela já tenha os seus hábitos saudáveis de vida, como prática de exercício, boa alimentação, evitar de ter muito ganho de peso na gestação, pontinhos que a gente vai somando para a gente colher os frutos de uma gestação mais tranquila. Mas a gente sabe que podem aparecer doenças na gestação, mesmo que a gente tenha os nossos hábitos saudáveis, ou complicações com a parte fetal. Para isso, um bom acompanhamento de pré-natal é fundamental. O que determina uma gravidez de alto risco? Pacientes abaixo de 18 anos e mulheres acima de 35 anos, elas já automaticamente elas têm os riscos aumentados, tanto para parto prematuro, quanto para surgimento de algumas patologias na gravidez. Ou mulheres que já entrem na gestação sendo portadoras de alguma comorbidade. Mulheres que já são hipertensas, por exemplo, diabéticas, ou que já têm um problema cardíaco. Então, assim, você já ter uma doença e entrar na gestação, você automaticamente já é de alto risco. E se for abaixo de 18 e acima de 35, pelos riscos que podem aumentar um pouco mais das complicações na gravidez. Para as mulheres que têm mais de 35 anos, quais seriam os riscos? Os extremos da idade aumenta muito a questão de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, que no caso é o aumento da pressão, que é uma patologia que surge na gestação. E a ameaça do parto prematuro, que principalmente nas meninas mais novas, em que o corpo não está tão preparado ainda para gestar. As mulheres estão engravidando mais tarde, principalmente até a primeira gestação. A gente sabe que o óvulo pode perder um pouco a qualidade, e com isso aumenta um pouco mais o risco de síndrome, né? Mas a gente não, assim, o que importa muito é a mulher estar muito saudável, comprar, é isso que a gente, voltando ao começo da nossa entrevista, atividade física, prática de exercício, boa alimentação. A idade pode interferir na qualidade do óvulo, mas eu acho que esse conjunto todo, a gente tem observado gravidezes aí com bastante resultado positivo e sem complicações na gestação. Vai muito de como que é a vida dessa mulher. Eu acho que isso é o mais importante até do que a idade. Ao longo da gestação é possível detectar outros problemas que não foram detectados no início da gravidez? Com a qualidade hoje dos nossos ultrassons, vamos botar que é pouco provável que a gente não detecte um problema. Vai muito assim do que você tem ao seu redor, né? Cada lugar tem a sua realidade, e nem todo mundo tem tanta condição de realizar, às vezes, um pré-natal extremamente adequado. Mas é pouco provável nós nos depararmos com surpresas desfavoráveis com um bom acompanhamento de pré-natal. O ultrassom é um grande aliado para que a gente consiga ver tudo da parte do feto, mas é claro que a gente pode se deparar no final com uma síndrome, alguma coisa que possa não ter sido detectada durante o segmento do pré-natal. Pode acontecer sim. Para as mulheres com predisposição, como a hipertensão e a diabetes, como deve se preparar? É muito importante que elas estejam com as doenças em controle, e que elas estejam com um bom acompanhamento, com um endócrino, se ela for diabética, hipertensa, o cardiologista, e ele fale para ela que aquele momento é o mais adequado, que ela está mais controlada da doença. E aí ela pode procurar o ginecologista dela e já discutir. Olha, pelo meu cardiologista, ele acha, doutora, que eu estou num bom momento para engravidar. Comentei que é da minha vontade, a minha idade, muitas
se sentem pressionadas no sentido de, por causa da idade, de já definir que tem que engravidar, porque senão pode ser que venha ter alguma dificuldade mais tardia. Não é bom uma hipertensa engravidar descompensada e muito menos uma diabética. Com relação à gravidez tubária, quais as chances disso acontecer? Todas nós estamos sujeitas, mas vamos falar que a gravidez tubária pode ter uma predisposição em pacientes, por exemplo, que são portadoras de doença inflamatória pélvica e que tiveram tipo uma estenose, que é um estreitamento da tuba uterina, e aí na migração do óvulo fecundado, ele para nesse trajeto. Então, aumenta um pouco mais o risco para tubária, vamos botar assim. Então, algumas mulheres que têm a trompa mais estreita, naturalmente dela, ou que elas já tenham tido alguma doença inflamatória pélvica, que já tenha deixado alguma sequela na tuba uterina, elas podem ter uma chance a mais do que a maioria das mulheres. Mas, na verdade, nós todas podemos ter um risco de, quando a gente engravida, de passar ou por um abortamento ou de até mesmo evoluir para uma gestação tubária. Isso pode. Mas a porcentagem é baixa, no geral, para a maioria das mulheres. Como a infecção urinária interfere na gestação? A infecção urinária, ela aumenta um pouco mais o risco de abortamento no começo da gravidez. E as mulheres que já engravidam, que têm infecção urinária de repetição, elas têm que ser muito bem acompanhadas, às vezes vai ter que fazer o uso de antibiótico diário, um comprimido por dia, profilático, para evitar de ficar tendo infecção na gestação. Porque a infecção urinária, ela tem o seu risco na gravidez, ela aumenta o risco de parto prematuro, de romper bolsa e até de sepse para a mãe. Sepse materna, que é infecção generalizada, ou o risco de até no bebê também nascer com sepse e, infelizmente, alguns caminham até para óbito, porque é grave. A mulher grávida, ela tem uma baixa imunidade, então a infecção urinária faz com que ela possa ganhar uma dimensão no corpo de uma mulher grávida e caminhar para esse tipo de infecção generalizada. Os primeiros sintomas, procurar sempre o obstetra e o mais rápido entrar com antibiótico. Mulher grávida é assim. Ela tem uma tendência à complicação pela baixa imunidade. Um outro detalhe, infecção urinária, muitas das vezes na gestação, é assintomática. É muito perigoso. Então, assim, peca-se por excesso. Quanto mais puder fazer exame de urina na gestação, vale a pena. Principalmente se a mulher referir para você um desconforto abdominal, não necessariamente ela vai te falar que está com dor para urinar, mas ela pode referir, nossa, minha barriga está um pouco mais dolorida. Nessas dúvidas, às vezes, sempre vale a pena um rastreamento da urina, porque a infecção a gente chama de bacteriúria assintomática. É infecção de urina sem sintomas. Muito comum na gestante. Daí a gravidade, porque ganha uma dimensão muito grande. Às vezes você já atende a gestante com uma infecção de urina mais grave. Às vezes de ter que internar e tomar medicação venosa. Eu acho assim, a maioria das vezes, se a gente puder, é ter uma gestação planejada. Esse é o segredo do sucesso, né? Nem sempre é o que a gente consegue, na maioria das vezes. Mas uma gestação planejada, uma ida ao médico, um bate-papo com seu ginecologista e poder programar uma gestação é o ideal, né? Para evitar muitas complicações. Obrigada pela sua presença aqui, doutora Adriana. Eu espero que tenha esclarecido muitas dúvidas e que as mamães possam se planejar. Até uma próxima!